Olá, seja bem-vindo. Como é bom ter você aqui com a gente. O programa de hoje é especial. Nós vamos falar sobre o produtor rural de soja, André Dobache, lá do Mato Grosso do Sul, que foi nomeado embaixador de crédito de carbono pela empresa Bayer. O título é tão bacana e ele também é presidente da AproSoja do Mato Grosso do Sul. Para a gente saber como tudo isso aconteceu, nós vamos, claro, como nosso convidado, chamá-lo aqui para a gente fazer um bate-papo. André, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente. Seja bem-vindo, viu? Muito obrigado, Marcelo. Eu que agradeço aí poder participar e compartilhar um pouco desse assunto, que inclusive é uma das nossas premissas aí, um grande projeto da AproSoja Mato Grosso do Sul para transformar o estado aí em estado carbono neutro até 2030. Bom, é importante destacar, né, André, que esse trabalho nasceu aí dentro da sua própria fazenda, né? Ou seja, essa iniciativa partiu do próprio produtor André, que é você. Claro, como presidente da AproSoja, tem outros projetos que a gente vai falar daqui a pouco, mas nasceu aí dentro da sua própria fazenda. Conta pra gente, como é que foi? Exatamente. Esse projeto ele surgiu em 2016 para aproveitar uma iniciativa do próprio estado do Mato Grosso do Sul, que estava lançando aí o projeto ABC, né, Agricultura de Baixo Carbono. Eu, na época, eu tinha recém começado um projeto de agricultura e pecuária aqui no município de Antônio João, que fica na fronteira com o Paraguai, aqui no estado do Mato Grosso do Sul, e eu submeti esse projeto, né, daqui da fazenda para apreciação do Banco do Brasil, e o Banco do Brasil aceitou, e então eu comecei a fazer a mensuração do sequestro de carbono desde 2016, e aí em 2019 a Bayer lançou esse projeto Carbono Mais, que eles têm agora lá no escopo de projeto deles, e me convidou para participar do projeto. E a gente foi estreitando o relacionamento, eu já estava bastante avançado na parte de monitoramento do sequestro de carbono aqui na fazenda e apresentei para eles todos os nossos resultados. Eles começaram a colocar na métrica da Bayer e, enfim, nesse ano de 2022, culminou aí que eu fui convidado para ser embaixador do carbono com esse projeto, um projeto da Bayer juntamente comigo, aqui na nossa agrícola aqui, e o governo do estado também, que faz parte disso, financiando o projeto desde 2016, e agora modernizou, né? O projeto ABC agora chama Projeto ABC+, e a gente está aí acompanhando essa modernização, onde entra a integração lavoura-pecuária, entra outras formas de mitigar aí as emissões de carbono, né? E a gente tenta acompanhar e colocar em prática todas essas tecnologias aí, sempre obedecendo aí os critérios de mitigação. André, fala pra gente como é que iniciou, né, de fato. Por exemplo, como que veio a ideia de vocês colocarem o projeto aí dentro da própria fazenda, né? Quando vocês conversaram, souberam do projeto aí com a Bayer, claro, também com a parceria com o próprio governo, como é que foram as primeiras tratativas para vocês saírem da teoria e começar a prática ali na fazenda? Legal, ótima pergunta. Na verdade, isso começou porque eu sempre defendi a tese que um sistema de produção bem elaborado, bem implantado, seguindo metodologias técnicas aí de conservação de solo, de conservação do uso da água, de fertilização, de correção de solo e principalmente pautado em produtividade, né? Pautado em produtividade agrícola, produtividade pecuária, a integração dos sistemas. Eu sempre preconizei que esse tipo de sistema de produção de alimento é mais sustentável e consegue sequestrar mais carbono do que uma paisagem natural daqui do Mato Grosso do Sul, que são campos, né? A gente não tem grandes vegetações, a gente não tem grandes matas aqui, então é sempre um cerrado, é sempre pastos nativos, né? De baixa produtividade. E quando eu coloquei isso para o governo do estado, eu coloquei de uma forma muito desafiadora mesmo, então falando que essa paisagem natural estava sequestrando uma quantidade muito baixa de carbono e que o nosso sistema de produção, então, mesmo com a mudança do sistema, né, mesmo com a substituição da pastagem natural aí
por uma pastagem nova e um sistema de produção integrado com produção de grãos, ela seria suficientemente bastante para sequestrar carbono e retornar isso via matéria orgânica do solo. E a Bayer comprou esse projeto de uma maneira muito inteligente, né? Porque a gente colocou isso com toda a base de dados da Bayer dentro do Field View, monitorando o NDVI, que são as imagens da biomassa no solo. A gente fez toda a metodologia aí, seguindo as certificações que a gente precisa para ter credibilidade até internacional nisso. Inclusive, o ano passado, em outubro, eu fui até a Bélgica num encontro aí de produtores internacionais para defender esse projeto e alinhei toda essa metodologia com outros produtores que já fazem isso ao longo do mundo inteiro. Então, começamos realmente a medir isso e colocar isso de uma maneira de entrada e saída, né? Um balanço aí de entradas e saídas, que está dando muito certo, graças a Deus. Como na prática vocês começaram a fazer essa implantação lá, né? A partir do momento que você iniciou o projeto lá dentro da fazenda, o que você viu mudar no aspecto até mesmo do próprio meio ambiente, né, André? Porque hoje a gente sabe que tudo que é focado na questão da sustentabilidade muda até mesmo a forma de como a gente começa a plantar, a colheita, ou seja, a técnica em si, ela tem uma outra pegada, né? O que você notou de diferente a partir do momento que você implantou o projeto lá? Legal. Outra boa informação aí. Então, a primeira coisa que a gente fez foi medir o que estava sendo emitido e sequestrado, né? Então, a gente fez aí as análises de base zero, né? Então, a gente foi lá na paisagem natural, fez trincheiras, fez amostragens para saber quanto tinha de estoque de carbono naquela paisagem natural. Depois, a gente fez a implantação do sistema de pastejo, né? Então, colocamos a braquiária como planta principal aí sequestradora, né? E a gente faz um mix de planta, não só de braquiária, para fazer esse sequestro quando não tem soja, ou milho, ou sorgo no sistema. E a gente começou a fazer essa medição sistematicamente. 2 vezes por ano a gente faz a análise de carbono elementar aí, e o acúmulo, então, a partir das análises primárias lá de trás. Uma coisa que a gente tem notado e que é bastante interessante é o seguinte: normalmente nessas pastagens naturais, aí, nessa vegetação nativa, para você conter o processo erosivo, você precisa fazer uma sistematização bem pesada, curvas de nível muito próximas uma das outras, precisa manter isso sempre com um pastejo muito leniente para que você aproveite aí uma pequena parte só da pastagem com o sistema pecuário, e acaba que você tem um desfrute muito baixo, uma lotação muito baixa, para você manter esse sistema emitindo menos do que ele sequestra. Ao passo que, a hora que a gente fez toda a correção de solo necessária, né, a partir das amostragens de solo, a gente colocou uma forrageira de altíssima produtividade, sempre respeitando aí os níveis de fertilidade do solo. E a partir daí a gente começou a manejar esse sistema de uma maneira mais intensiva, com pastejo rotacionado, aguadas artificiais, onde você pode manejar o gado numa área menor e produzindo muito mais capim, tanto na parte aérea quanto em raízes, que é o que vai realmente fixar esse carbono no solo, né? E esse gado passou a ocupar um espaço menor e produzir muito mais carne. A gente percebeu aí que a fertilidade começou a aumentar, a matéria orgânica começou a aumentar também, e a gente começou a colocar daí o sistema de produção de grãos integrado. Então a gente colocou a soja, essa soja produziu uma maneira muito boa, depois a gente tirou a soja, voltou a pecuária, né? Voltou o pasto, e esse pasto respondeu com uma maior produção ainda, porque a soja fixa um nitrogênio, e aí a fixação biológica do nitrogênio, que é um outro fenômeno fantástico, que você não precisa mais usar nitrogênio via fertilizante, né? Isso mitiga ainda mais as emissões. E a gente colocou o gado novamente, aí a gente praticamente triplicou a lotação dentro da área, e tiramos de novo a pastagem, né? Só sem nenhuma ação mecânica, né?
e colocamos a soja novamente no segundo ano. E aí a gente já percebeu que aquelas curvas de nível, agora elas podem ser muito mais baixas, elas podem ter uma base bem larga, mas a altura delas é bem baixa, então a quantidade de curvas também já é bem menor, e a gente percebe aí a conservação de solo via análise biológica, via a quantidade de raízes que a gente vê na mesma área, até uma coloração mais escura a gente pode perceber quando a gente olha a terra aí na camada aí de 0 a 5 centímetros, né? Faz um pequeno buraco ali com as mãos, você já pode ver muito mais vida naquele solo. Minhoca, né? Uma forma prática de avaliar a biologia do solo é a presença de minhocas, né? A Marie Barthes, filha do saudoso Barthes, né? O pai do plantio direto, que sempre fala isso. Onde tem minhoca, com certeza tem uma vida muito boa no solo, né? A vida biológica do solo, aí, a parte biológica está muito presente. E a gente vê isso junto com restos culturais, junto com plantas, junto com raízes, né? Isso modificou completamente do que era aí nos primeiros anos e o que a gente pode observar agora. André, tão bacana isso que você falou, né? A gente fica aqui imaginando a maneira como você fez essa implantação lá dentro da própria fazenda, o que deve ter modificado todo o processo ali ambiental para melhor. E todas as vezes que a gente fala sobre o manejo de solo e as novas tecnologias, agrega muito, porque a gente sabe que exatamente como se preparar o solo, como trabalhar muito bem o solo, é que faz a total diferença aí em qualquer cultura, né? E aí, quando você mostra essa tecnificação de maneira totalmente inovada, né, como você colocou aí, a proposta já foi totalmente nova, né? Essas novas tecnologias, conforme você nos mostrou aí, tem ajudado bastante os produtores? Claro, ajudou você aí e serve de referência para que outros produtores também possam implantar essa metodologia nas próprias fazendas? Com certeza, viu, Marcelo? Eu acho que esse tipo de tecnologia é o que vai levar a boa imagem do agro para frente. Eu acredito nessa nova forma de produzir, justamente porque o agro ele ainda é muito mal visto e a gente precisa mudar essa forma de comunicar. A gente precisa mostrar essas ações, essas tecnologias, de forma que todo mundo entenda que o nosso papel vai além de produzir alimento. Produzir alimento é uma coisa muito nobre, mas produzir alimento com sustentabilidade, com responsabilidade ambiental, é mais nobre ainda, né? Então, produzir a todo custo é uma coisa, produzir com responsabilidade, produzir com sustentabilidade é o que vai levar a gente além, né? Então, quando a gente fala em produção com sequestro de carbono, em monitoramento das operações, porque a gente sabe que as operações que a gente faz gasta combustível, gasta energia, a gente às vezes tem que fazer algum processo mecânico, e isso tem um passivo de emissão aí. Mas o importante é lembrar que todo o sequestro, né, que o balanço da operação, que o balanço de entrada de carbono no solo, via matéria orgânica, via resto cultural, via conservação do solo, faz uma economia gigantesca na quantidade de água que a gente usa, faz uma mitigação muito importante do componente animal, né? Então a gente usa o animal, o bovino aqui no nosso caso, como uma verdadeira colheita, né? Uma colhedeira ineficiente passa a ser super eficiente, que é a boca do animal, só que quando a gente coloca várias bocas juntas, né, num espaço de área menor, ela passa de ineficiente a super eficiente e o que ela sequestra de carbono passa a ser muito maior do que aquele animal emitindo gases aí, né? Então a gente não está falando de confinamento, a gente está falando de pasto, né, de pastejo, e são tecnologias que estão aí nas mãos do produtor para que ele possa colocar isso em prática e assim contribuir com um mundo cada vez melhor. E a gente precisa alvissarar isso para os nossos filhos, a gente precisa falar essas boas notícias para todo mundo que faz parte de uma sociedade que não conhece esse novo agro,
né? Esse agro sustentável, esse agro que diversifica, que fica preocupado com as emissões, né? Então, aqui, por exemplo, Marcelo, nós temos um monitoramento de emissão de carbono nos pulverizadores de defensivo. Os nossos pulverizadores aqui, eles fazem a contabilização de quanto está se emitindo na operação de pulverização, qual é o passivo ambiental que a gente vai ter que encarar para sequestrar nas operações de produção e que seja capaz de zerar esse efeito emissor que a gente tem no uso de combustível, no uso de fertilizantes e outros que a gente não pode deixar de usar para fazer uma boa produção. Mas isso tudo sendo 100% contabilizado e, mais do que isso, sendo neutralizado com o sequestro que a gente faz safra a safra via sistema integrado de produção. Bom, já que você falou sobre isso, agora vem aquela curiosidade, né? Para a gente saber dos números. Passa para a gente o que você já conseguiu de sequestro de carbono aí, né? Em termos de números, quais foram aí os resultados que vocês obtiveram, então? Olha, o interessante é a gente falar em percentual, né? Então, assim, da paisagem natural que a gente tinha, tá? Do acúmulo que ela vinha fazendo ano a ano, a gente, no primeiro ciclo, a gente conseguiu colocar 30% a mais do que ela vinha acumulando. O que eu estou querendo dizer? Se eu tinha uma paisagem que acumulava um ponto ao ano, eu consegui acumular 1,3 ao ano com um sistema integrado. Isso contabilizando a substituição da paisagem pelo sistema de produção atual. Ou seja, eu peguei aquela paisagem natural, aquele capim nativo, aquela paisagem degradada, eu tirei aquilo, corrigi o solo, coloquei todos os inputs aí de fertilizantes e corretivos para tornar aquele sistema produtivo, coloquei o capim, a braquiária no sistema, aí eu fiz a substituição daquela braquiária por soja, né? E novamente, coloquei capim, depois da soja, e depois do segundo ano de soja a gente entrou com um mix de plantas, então tem milheto, tem sorgo, tem milho, tem braquiária. Então, mesmo com essa substituição, onde a gente entende que tem a emissão de gases, a gente conseguiu acumular 30% a mais do que a paisagem natural acumulava ano a ano, né? E a gente espera que agora, como a gente tem um decréscimo bem expressivo das mecanizações, porque nós usamos plantio direto na palha, a gente usa a rotação de culturas, a gente usa mecanização zero agora, né? Então agora a gente espera que o acúmulo nos próximos ciclos seja ainda maior. Então isso daí faz com que a gente comprove, né, aquela teoria lá de 2016, que o sistema de produção integrado, e aí quando eu falo integrado, entra também outras culturas agora de rotação, né, que vão fazer parte desse sistema para a gente conseguir acumular cada vez mais. Então, pode ser que nos próximos anos a gente mude a cultura aí da safra, ao invés de soja, a gente coloque um milho ou um sorgo de alta biomassa, né, para que a gente faça um acúmulo ainda maior e consiga contabilizar mais sequestro do que emissão. São números bem expressivos isso que você colocou para a gente aqui, né? E é claro que também serve de incentivo para outros produtores também colocarem na prática, né? E aí, nesse sentido, eu já te pergunto, de produtor para presidente da AproSoja, de que maneira os nossos produtores aí do Mato Grosso do Sul podem também colocar esse projeto dentro das fazendas e a gente ganhar mais proporção aí no estado, de acordo com o que você já colocou e agora serve como referência, né? Lógico, ótimo, um excelente posicionamento, Marcelo. O que eu falo para todos os produtores, eu tive essa conversa ainda ontem com um produtor, é assim, pensa um pouco menos em monetarizar isso, em monetizar isso, né? A princípio, o que a gente precisa ficar preocupado é o que existe de estoque de carbono na vegetação nativa e o que você, como produtor, pode fazer para sequestrar mais, para acumular mais do que aquilo ali. Porque uma vez que você comprova que o teu sistema de produção
é mais eficiente do que o que você tem ali na vegetação nativa, aí é inquestionável que o teu sistema de produção funciona, né? Por isso que eu gosto de dar números em percentuais. Independente se a vegetação nativa sequestrava ou acumulava 100 ou 1.000, o fato é que com o novo sistema você acumulou 30% a mais. Então, o que a gente fala para o produtor? Primeiro, vamos tirar a fotografia da parte nativa, ver o que aquilo ali acumula, ver toda a importância que aquilo ali tem. E, lógico, como é na mesma propriedade, aquilo ali já é um sequestro, já é agro, já é preservação, já é sustentabilidade, né? O próximo passo é você contabilizar o que o seu sistema de produção pode fazer além daquilo que já está sacramentado na vegetação nativa. Então, todo mundo tem, aqui no Mato Grosso do Sul, é um estado onde nós somos referência em área de preservação permanente, em reservas legais e até em áreas de vegetação remanescente, né, que a gente pode até substituir de uma maneira muito tranquila e sem até derrubar nenhuma árvore, viu, Marcelo? O Mato Grosso do Sul tem mais de 6 milhões de hectares de paisagem natural aí, que estão em pastagem, estão em capim nativo, que você pode fazer um sistema de produção integrado sem derrubar uma árvore sequer, né? E isso daí é muito importante porque a partir do momento que o produtor contabiliza aquele sequestro, aquele acúmulo que ele tem na área natural e depois ele vem gradativamente adicionando processos que sequestram mais carbono do que emitem, é isso que vai fazer a sustentabilidade e a credibilidade, a acreditação dele com certificadoras que podem, inclusive, comercializar esse crédito de carbono fora do Brasil, ou, o que é melhor do que isso, né? Vender o produto daquele produtor com certificado de carbono embutido. E aí você vai ganhar muito mais dinheiro, porque você imagina, ao invés de você vender a soja normal, né, convencional, e vender um crédito de carbono, você agora vai estar vendendo uma soja certificada como sequestradora de carbono da atmosfera. Então você vai estar fazendo, além de um serviço ambiental, você vai estar fazendo uma comercialização com um input de preço muito superior, o que torna o seu produto um produto específico e não mais uma commodity como qualquer soja. Claro, é mais uma rentabilidade aí, né, para o produtor, porque a gente sabe o tanto, né, que é o esforço que o nosso produtor faz, né, para trazer bons projetos, para trazer excelente qualidade aí dos grãos. Quando ele tem um retorno disso também, acaba sendo vantajoso, claro, e também como incentivo. André, agora como é que faz para os produtores que queiram participar desse projeto ABC+, aí em Campo Grande? De que maneira eles podem, por exemplo, entrar nesse projeto e a gente aumentar o número de produtores que estão aí nessa iniciativa? Ótimo. Essa é uma das linhas básicas aí da AproSoja. A gente está totalmente à disposição para orientar os produtores a fazer parte do projeto ABC+. Essa é uma linha do governo aí que vai só expandir nos próximos anos. Então, o primeiro passo é a gente olhar se a propriedade é elegível, né, para pertencer ao programa. Então, precisa ter diversas ações sustentáveis dentro da fazenda, a gente precisa ter diversas adequações aí, que não é nada complicado, viu, Marcelo? É super possível de fazer, não tem nada de muito custo, são só tecnologias sustentáveis que caminham junto com a produção e com o sequestro de carbono. E é muito interessante que o produtor tenha uma assistência técnica de qualidade e que esteja disponível para fazer o projeto ABC+ acontecer. São assistências técnicas que estão devidamente cadastradas nos bancos financiadores do projeto, né? Então, o Banco do Brasil é um grande parceiro nosso aí e ele tem lá uma rede de assistências técnicas cadastradas que são altamente capacitadas aí para fazer o projeto para o produtor. E sempre que esse produtor nos procura, a gente associa ele gratuitamente à AproSoja, a gente indica aí toda essa rede, a gente não trabalha com um ou outro assistente técnico, mas a gente indica toda a rede que os bancos especificam aí que são capazes de fazer um bom projeto e a gente orienta justamente para que o produtor tenha aí uma boa
um bom relacionamento com a assistência técnica e, posteriormente, consiga colocar o seu produto nessa linha de comercialização diferenciada, que é uma linha de certificada, né, digamos assim. E a gente espera, Marcelo, que nesses próximos anos a ProSoja consiga realmente certificar um produto diferenciado aqui no Mato Grosso do Sul. Então a gente está em linhas aí bem avançadas já com as próprias multinacionais, com as tradings, né, com as associações que representam os compradores de soja de uma maneira em geral, não só China, mas todos os compradores, inclusive compradores internos aqui de outros estados, do próprio Mato Grosso do Sul, que industrializam a soja, para que eles já aceitem a soja certificada como sequestradora de carbono e participante do programa ABC+. Então, basta procurar a ProSoja, a gente está ali de portas abertas, os nossos técnicos têm todo o gabarito para indicar outras assistências técnicas, outros agentes aí credenciados a fazer o projeto e fazer com que esse produtor consiga iniciar na caminhada aí do sequestro de carbono dentro da sua fazenda e, principalmente, contabilizar isso, porque é o que a gente fala, o produtor sul-mato-grossense, ele já sequestra, ele só não contabiliza isso, e é isso que a gente precisa contabilizar, mensurar e divulgar para o mundo inteiro aí que nós somos grandes sequestradores de carbono no Mato Grosso do Sul. Com certeza. Olha, o nosso bate-papo está tão bom aqui, viu, que eu continuaria aqui para a gente saber mais novidades. Mas como eu estou sabendo que você vem dia 31 de maio aqui, a gente vai sequestrar a tua agenda para você vir visitar o AgroMais e a gente continuar esse bate-papo aqui no nosso estúdio presencialmente, hein? Não vai ter como fugir, viu, André? Obrigado pela sua participação aqui conosco. Legal, eu que agradeço e estamos à disposição. Dia 31 vou estar aí, parte da diretoria da ProSoja Mato Grosso do Sul vai estar aí em Brasília também, vamos comemorar os 10 anos de Código Florestal. Vai ser um prazer falar com vocês, inclusive a gente falar um pouco do evento lá da Bélgica, né, que foi o que consagrou esse termo de sequestro de carbono aqui para o Mato Grosso do Sul, que é o termo Kidnapping Carbon, né, que eu usei o termo Kidnapping para dar um astral melhor aí, para as pessoas entenderem o sequestro de carbono como um verdadeiro sequestro, né? Como um verdadeiro... A gente vai tomar esse carbono da atmosfera e fixar ele no solo a um resgate bem interessante aí para a imagem do agro nacional. Com certeza. Obrigado mais uma vez, André. Até uma próxima oportunidade. Olha, e para você que nos acompanhou aqui, muito obrigado também pela sua atenção, pela sua audiência. Lembrando que estes e outros programas estão disponíveis nas plataformas digitais aqui do AgroMais. Eu fico por aqui, mas eu volto em breve. Tchau!